Oi. Você também observa ângulos, né? A projeção estereográfica preserva ângulos. Para eu medir o ângulo, então, eu vou ter que, como no plano, se eu tenho que usar retas tangentes, aí no espaço eu vou ter que usar o plano tangente. Mas aqui a questão... Pegar o produto escalar. Você quer mostrar que a inversão em relação a esferas também preserva ângulos? Uma das maneiras seria produto escalar, uma maneira... No caso da projeção estereográfica, eu consegui fazer isso sem usar produto escalar, sem usar nada, né? Só com um argumento geométrico. Aqui pode usar, vai ser um pouco mais complicado. Tem argumentos mais avançados usando derivada de funções de mais de uma variável, que também provam facilmente que a projeção estereográfica preserva ângulos. Para essa daqui, para inversão, sei lá, né? É um caso a pensar. Se eu projeto no plano x, y e no plano z, y, aí eu consigo provar aqui que leva círculos em círculos, isso nos dois planos, eu também provo que leva esfera em esfera? Acho que não, né? Não sei. Aparentemente você precisaria disso para todos os planos, né? Não está claro para mim que só com dois planos você vai... Porque no caso de uma esfera tridimensional, ela daria uma esfera no plano, uma circunferência no plano x, y e no plano zy também. Uhum. Isso não é suficiente para dizer que é uma esfera? Assim de cara, não sei. Primeiro não está claro qual é o seu argumento. Eu estou imaginando que você está pensando assim, se eu provar que a projeção estereográfica do plano XY vai levar círculo em círculo. A projeção estereográfica do plano YZ vai levar círculo em círculo. O YZ já vai ter que mudar o polo, né? Vai ter que trazer o polo para cá. Como se eu estivesse fazendo só colocando, em vez de uma esfera, colocando a projeção dela em um plano. Bom, a questão é a seguinte, será que em geral, é verdade que se você tem uma figura que as suas projeções em dois planos são esferas, ela é uma esfera? Isso nem é verdade nem para projeção ortogonal, né? Você pode ter pega uma esfera assim, aí abre um furo nela, faz o que você quiser ali para dentro naquilo e você vai projetar numa esfera, num círculo. Não sei. Não me parece muito. Eu acho que aqui, de mais ou menos o que estava pensando, que se você provasse a interseção de um plano com uma esfera, é um círculo, e como a projeção ela conserva a interseção, então você pegar esse plano e todos os planos paralelos que também interceptam a esfera, eles vão ser, todas as interseções vão ser círculos. Só que isso por si só não necessariamente quer dizer que vai ser uma esfera. Pode ser um cilindro, pode ser qualquer coisa. Formada círculos. Não, fora que é o seguinte, né, o que eu estou propondo é fazer o contrário. A gente está com dificuldade para mostrar que a projeção estereográfica de um círculo aqui é um círculo lá. Então isso a gente não tem. O que eu estou propondo é ampliar. O problema é provar que a inversão de uma esfera é uma esfera para conseguir provar isso. Vocês estão querendo vamos dizer, usar o que a gente não conseguiu provar independentemente para provar o que a gente usaria para provar isso. Né? Pode ser que dê, não sei. Porque a gente, antes de levar para o espaço, a gente conseguiu provar no plano. Mas no plano era inversão em relação ao círculo, não em relação a uma esfera, né? Quer dizer, a gente não tem ainda que a inversão, que a projeção estereográfica de um círculo aqui vai ser um círculo aqui.
não sabe isso e não parece evidente. O que eu estou dizendo é que, paradoxalmente, generalizar a situação pode simplificar a solução desse problema. Oi. Mas continuando nessa ideia dele, o que eu pensando depois foi que os planos paralelos vão ser vários ciclos, mas não necessariamente vai ser uma esfera, pode ser qualquer coisa. Mas se eu pegar os planos perpendiculares, tanto em um eixo quanto em outro, eles também vão ser círculos. Uhum. E se eu poderia usar isso para desenvolver um argumento? Porque não pode ser uma coisa que continua... Não, tudo bem. Se você tem uma figura que as seções dela todas são círculos, bom, isso não garante, por exemplo, um cilindro também vai ser assim. Se fosse né? só os paralelos... Mas se você fizer outras assim e tal... aí a questão é quanta informação você precisa sobre as seções para reconstituir a figura. Né? É claro que se você souber a altura das seções, né, e o raio dos círculos, aí você pode reconstituir perfeitamente. Né? Se você conhecer, se você pegar a figura, uma superfície aqui assim, fizer as seções todas aqui, e souber o que elas dão aqui no plano, e souber as alturas dela, você reconstitui a figura. Tá, não é problema. Projetava uma circunferência de mesmo raio, no centro na origem. Não, tudo bem, eu só estou dizendo é que a gente não sabe ainda provar que a projeção estereográfica de um círculo lá em cima é um círculo. Eu coloquei a ideia de fazer a inversão em relação à esfera como uma maneira de enxergar mais de cima e conseguir provar esse fato aqui. Então, tudo bem, a ideia é boa, mas o fato é que a gente não tem ainda... Vamos dizer, é boa independente de saber se ela vai funcionar, é uma ideia razoável. Mas o problema maior não é nem se ela vai funcionar ou não, é porque a gente não tem esse... Você falou que a interseção entre duas esferas é um círculo. Uhum. Se eu falar isso sem pergunta de generalidade. Sim, pode ser um conjunto vazio, pode ser um ponto. Tudo bem. Isso sempre... Matemáticos têm que ser especialistas nisso, em saber as hipóteses precisas, matemáticos e advogados. Né? Porque aí o cara diz, não botou conjunto vazio, vamos anular o julgamento. Entendeu? É mais ou menos isso. Né? Eu sempre gostei de fazer isso em prova. O professor esquecia um detalhe, eu botava lá, contra-exemplo, falso, contra-exemplo, conjunto vazio. Pá. Pronto. Aí tinha o babaca que sempre levantava o braço. Professor, faltou aqui essa hipótese. Porra. Oi. Professor, a projeção estereográfica leva segmentos em segmentos? Não, porque um segmento aqui vai virar um segmento vai virar um segmento de círculo aqui. Né? Porque a projeção estereográfica leva o plano na esfera. Na esfera não tem segmentos de reta. Né? A projeção estereográfica, ó, se você pegar uma reta, o que você vai fazer? Você vai ligar essa reta a esse ponto, todos os pontos da reta a esse ponto. Então, ligando todos os pontos dessa reta a esse ponto daqui, você vai ter pontos que vão estar todos sobre o plano que passa por essa reta e por esse ponto. Quando esse plano cortar a esfera, você vai ter um círculo passando pelo Polo Norte. A projeção estereográfica de uma reta é um círculo passando pelo Polo Norte. Tranquilo. Se você pegar um segmento sobre essa reta, você vai ter um arco de círculo aqui. No caso, a inversão em relação à esfera de raio raiz de 2, ela pega qualquer ponto do espaço e inverte em relação à esfera.
Mas aí, no caso que esses pontos do espaço estejam no plano XY, essa inversão ela funciona igual a como se fosse a projeção estereográfica na semisfera de raio 1. Aham. Essa que é a ideia. Então é como se a projeção estereográfica fosse um caso específico de inversão em que os pontos É uma restrição, a gente diz isso, uma restrição. Você tem uma função de um conjuntão em outro, e você pega um subconjunto do conjuntão, você diz, estou fazendo a restrição da função a esse subconjunto. Então aqui a inversão está no espaço todo, menos esse ponto aqui, e um subconjunto é o plano. Então você faz a restrição, você tem a projeção estereográfica. Seria mais fácil se você já soubesse que daria que a inversão seria equivalente a essa inversão, só que restrita. Se você fizesse o caminho contrário, da inversão você restringir e chegar para a projeção estereográfica. Seria uma maneira de fazer, mas é que assim, a projeção estereográfica é mais famosa, talvez, do que a inversão toda, né? Porque a projeção estereográfica está muito ligada a funções do plano no plano. Você pega uma função, principalmente polinômios, você pega uma função do plano no plano. Tipicamente pensa assim, um polinômio levando o plano no plano. Você pode pensar que, na verdade, se P é um polinômio, então P de Z, quando você fizer o limite de P de Z, quando Z tende para infinito, é que tende para infinito no plano complexo, quer dizer, módulo de Z tende para infinito. Isso daqui é igual a infinito. Quer dizer, se você andar em direção ao infinito, a calcular o polinômio, a imagem vai andar em direção ao infinito. Então você pode pegar o polinômio e dizer, em vez de definir ele no plano, define na esfera, vira projeção estereográfica. E aí o polo norte, que é o infinito, vai ser levado no polo norte. Então você pode pensar um polinômio como uma função da esfera na esfera. E como polinômios preservam ângulos também. Funções de variável complexa, se forem razoáveis, elas preservarão ângulos. Então, como a projeção estereográfica preserva ângulo, você vai ter a inversa da projeção. Você pega um ponto aqui, leva aqui pelo polinômio, traz aqui pela projeção estereográfica. O resultado preserva ângulos, exceto nos pontos em que a derivada do polinômio é zero. E mais, né, se você fizer P de Z sobre Q de Z, onde P e Q são polinômios, os pontos, quer dizer, quando Z vai para infinito, depende de quem tem maior grau. E nos pontos em que Q de Z se anula, depende de saber se P de Z se anula ou não e quem ganha ali. Mas, de qualquer maneira, em qualquer um desses pontos, nos zeros de Q de Z e no infinito, isso aqui ou vai ter um limite finito ou o limite vai ser infinito. Então isso também pode ser pensado como uma função da esfera na esfera via projeção estereográfica. E aí tem propriedades geométricas interessantes. Em geral, na verdade, você tem funções f de C em C, tem as funções que são definidas em todo C, ou numa região de C, mas tem algumas que têm alguns pontos singulares em que a função vai para infinito. Então aí, se a função vai para infinito nesses pontos, você pode dizer, na verdade, vamos dizer que a função, em vez de C em C, vai na esfera, via projeção estereográfica, e esses pontos são levados no infinito. Então a projeção estereográfica uma coisa útil para você visualizar algumas coisas em funções de variável complexa. Então ela ganhou uma certa notoriedade por causa disso. Talvez tenha ficado mais famosa que o conjunto da família das inversões. Mas, certamente, sim, a gente podia ter feito assim, fazer inversão no plano e dizer, bom, agora vamos generalizar a inversão no plano para a inversão no espaço e tirar a projeção estereográfica. Oi. Então, quando você fala de função de variável complexa, mas
esfera, você vai ter uma curva que ela passa pelo polo norte várias vezes, dependendo de quanto ele vai. Pode acontecer. Imagina assim, tem pontos aqui, né, que vão no infinito. Aí você faz uma curva que passa por esse, depois volta aqui. Ela poderia passar pelo infinito várias vezes. E isso pode ter lá sua relevância em algumas situações. Então, no fundo, o que eu fiz, eu incluí a projeção estereográfica dentro da ideia de compactificar o plano, né, de olhar lá para o infinito. Então, eu apresentei 3 ideias. Uma ideia seria que cada feixe de paralelas teria 2 pontos no infinito. Que é a ideia mais simples de pensar o plano como se fosse uma cuia. E aí cada par de pontos opostos da cuia seria o mais infinito e o menos infinito de uma certa direção. A outra radical é a projeção estereográfica, que só tem um ponto no infinito. E talvez a mais interessante, mais complicada, é o plano projetivo, em que cada reta tem um ponto no infinito, mas vamos dizer, retas paralelas têm o mesmo ponto no infinito, mas retas concorrentes têm pontos distintos no infinito. Então, isso é como se você pegasse a cuia e emendasse os pontos opostos. Isso fica bastante complicado. Então, foi nesse contexto que eu também botei a projeção estereográfica. Professor, como você pode mostrar alguma coisa na prova, se só escrever a ideia já ganha ponto? Olha, demonstrar é a mesma coisa. Espero que vocês já não discutam tanto com a mãe de vocês, como quando vocês tinham 15 anos, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Você quer, sei lá, sair no sábado e voltar só na terça-feira, sua mãe diz não, pô. Aí você fica lá discutindo e tal, você tem que usar argumentos que sejam convincentes. Então, demonstrar é convencer o outro da veracidade do que você está afirmando. Então, isso exige, primeiro, que tenha um certo número de verdades comuns. As pessoas, para discutir, têm que admitir algumas coisas, tem que ter algumas coisas que todo mundo concorda, né, que são as hipóteses e os fatos em geral, assim, num contrato é o que está no contrato e mais o que está na lei. E depois tem a lógica. Então, agora, tipicamente, você pode fazer sempre isso com palavras. A gente usa símbolos porque isso simplifica, né? Mas pode ser com palavras, não tem problema, mas você tem que montar uma cadeia de argumentos que parta de verdades absolutas ou das hipóteses, né? E que cada passagem de uma para outra decorra de algo que está claramente nas hipóteses, ou que é uma verdade universalmente admitida, ou que é simplesmente uma consequência lógica do que está antes. O que é muito comum quando o cara está começando, tem coisas que são comuns. Uma delas é você, sem perceber, usar aquilo que você está querendo demonstrar no meio da argumentação. Claro que não vale, né? Outra coisa, bom, tem que errar mesmo, você achar que uma coisa é verdadeira. Exemplo que aconteceu nessa prova, que eu estava corrigindo ontem, né? Fazer inversão em relação a um círculo e provar que você inverte um círculo e vira um círculo. Então, partir do seguinte, né? Pegar um ponto desse círculo e dizer, bom, você tem aqui ponto A, chamar assim de A, ponto B
E esse aqui é o ponto Z. Aí você traz para cá. Aí você tem aqui o 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre Z. E aí dizer, bom, aqui, se esse ângulo é reto, então esse ângulo aqui tem que ser reto. Só que, ó, aqui tem um argumento errado, que é o seguinte, esses caras aqui tem que estar num diâmetro, para esse ângulo ser reto. Só que o fato desses caras aqui estarem num diâmetro não implica que esses dois estão num diâmetro. Então, aqui é uma situação em que você, sem querer, usou como óbvia uma coisa que era errada. Você pode, às vezes, usar como óbvia uma coisa que não é óbvia, que o cara diz, não, mas peraí, me explica isso. Na hora que o cara diz, me explica isso, você descobre que não era tão simples assim, ou simplesmente está errado. Aqui, o que a gente sabe, se você pegar esse diâmetro aqui, ele vem num diâmetro aqui, mas os outros não. Então, tem esse tipo de coisa. E tem uma mais primária ainda, que é o seguinte, você está lá tentando demonstrar, aí você consegue emendar dois argumentos. Mostrar lá que A implica B. Tem gente que fica tão empolgado, fica tão feliz que provou uma cadeiazinha que sai comemorando e acha que provou tudo. Na verdade, o cara só fez um degrauzinho e achou que já fez a catedral toda. Então, também acontece isso. Fora isso, é isso. Você tem que convencer a sua mãe que você vai sair no sábado e vai voltar na terça, são e salvo. Não vai acontecer nada. Você convencer, tudo bem.